salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos ver mais do reinado do Andrônico II Comneno. Neste vídeo, dividido em tópicos, como eu falei anteriormente, vamos ver as questões econômicas, as reformas que o Andrônico teve que fazer devido à herança que ele recebeu do pai dele, que foi o Império Falido. Também veremos as questões diplomáticas, reformas administrativas e, claro, para não faltar emoção, vai ter guerra que foi contra os venezianos e vamos ter a guerra dos venezianos contra os genoveses. Bom, mas antes de eu contar toda essa história para vocês, eu peço a todos que dão um tapão no like e compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história. Ou vocês podem assistir a qualquer outros dos vídeos que estão lá na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal e poderem participar das enquetes para escolher os especiais de quarta. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no canal e exclusivo do acampamento do Zelota. Para vocês fazerem parte é só clicar no botão azul que tem aí embaixo da tela ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, então vamos ver a questão financeira. Bom, como mencionei no vídeo anterior e no início desse vídeo, o Andrônico II ele herdou o império do seu pai, o Miguel VIII, com vários problemas financeiros devido às diversas campanhas que o Miguel fez e a grande maioria foram fracassadas. Então o Andrônico ele vai ter que fazer cortes, vai ter que reduzir alguns gastos. Então uma dessas primeiras atitudes que ele tem é de reduzir o exército. Bom, vocês sabem como isso é perigoso. Então, como o exército bizantino ele era composto em grande parte por mercenários, ele vai cortar o recrutamento desses mercenários. E dentro desse grupo de mercenários nós tínhamos cretenses e também alanos, pelo menos os alanos que ficaram no Oriente, né? Teve uma parte que seguiu para o Ocidente, foi para a Gália, depois para a Espanha, junto com os vândalos. Bom, a marinha praticamente ela deixou de existir. E como a gente teve o falecimento do Carlos de Anjou em 1285, ele que foi o maior rival e grande inimigo ali do Miguel VIII e ameaça também para o Império Bizantino, o Andrônico percebeu que não havia mais necessidade de ter uma marinha. Bom, imagine esse erro. Então, como não tem mais aqueles ataques do Ocidente, ele dispensou os serviços dos genoveses, que antes eles ficavam ali protegendo as ilhas do Mar Egeu e por conta disso elas ficaram abandonadas. Bom, primeiro erro. Bom, essas ilhas elas passaram a ser um alvo dos seus justos e também dos italianos, né, das repúblicas italianas. Bom, Andrônico ele ordenou a construção de 10 navios, mas isso era insuficiente para combater essas repúblicas italianas, que, como vocês sabem, eram potências marítimas. Com relação ao exército, a cavalaria foi reduzida para o contingente de apenas 3.000 cavaleiros. Bom, quantidade muito inferior à da época do Miguel VIII. Bom, então o exército bizantino virou motivo de chacota no mundo todo. Bom, a economia ela ficou incapaz de produzir riquezas, né, ficando nas mãos dos grandes proprietários de terra. Bom, o Miguel VIII ele havia estabelecido aquela distribuição de feudos bizantinos. Lembrando que o sistema feudal no Império Bizantino era muito diferente do sistema que vocês conhecem no Ocidente, que a gente estuda na escola, Idade Média, se você vê feudalismo e tal. Bom, lá em Bizâncio nós tínhamos os pronóias, né, que seriam esses feudos. Bom, e esses feudos, eles, a princípio, eles são distribuídos para
os militares que haviam prestado grandes serviços para o Império Bizantino. Assim como a gente tinha no Império Romano, quando um soldado ele se aposentava, bom, que era difícil se aposentar, já que ele poderia não chegar até lá, ele recebia um pedaço de terra em alguma província, bom, de preferência alguma província que fosse governada por outros militares, as famosas províncias militares. Bom, então nós tínhamos essas pronóias, e aí foi o seguinte, essa mudança do Miguel VIII foi de transformar essas pronóias em hereditárias, ou seja, os filhos de quem recebeu essas terras automaticamente herdaria essas terras para eles. Então isso vai fazer com que nós tivéssemos um processo de praticamente de feudalização do Império Bizantino. Bom, e esses senhores feudais bizantinos, que eram conhecidos como prônias, eles vão se tornar cada vez mais poderosos e também eles ficam desobrigados a prestarem serviços militares ao Império Bizantino. E aí que acontece? Com isso, o Andrônico vai ter que recrutar novamente mercenários para compor o exército. Bom, outro problema que aconteceu, é que esses feudos passaram a acumular riquezas. Então, esses proprietários dessas terras, para eles conseguirem manter essa riqueza, eles passaram a colocar mosteiros nessas suas terras. Então esse dinheiro seria dividido junto com a igreja. Então, como o Andrônico não poderia tomar o dinheiro da igreja, não teve outros imperadores que fizeram isso no passado, mas ele não seguia essa linha. Então, automaticamente ele não poderia pegar o dinheiro desses proprietários aí de terra. Então, essa riqueza ficava concentrada. Então, como o Andrônico ele não poderia atacar essas propriedades eclesiásticas, então ele foi para cima dos pequenos proprietários de terra, que eram mais leigos, então aquele pessoal mais simples. Então esse pessoal é que teve uma cobrança pesada de impostos. E eles eram conhecidos também como paricói, porque eles eram camponeses e trabalhavam nas terras desses senhores que tinham terras maiores. Então a gente já vê uma aproximação maior com o sistema feudal lá do Ocidente. Bom, e aí ele vai fazer com que esse pessoal, os paricóis, se tornassem a base da economia do império. Bom, outra questão foi a população que estava se refugiando dos seljúcidas, que avançavam ainda mais para a capital Constantinopla devido ao ataque dos seljúcidas na Anatólia. Então o pessoal começou a aumentar a população nas cidades de Constantinopla e de Salônica, que eram as duas maiores cidades do Império Bizantino. Durante o reinado do Andrônico II, o poder dessa aristocracia latifundiária só aumentou, enquanto o poder imperial enfraqueceu. Bom, agora vamos ver com relação à moeda. Bom, no início do reinado do Andrônico II Paleólogo, a moeda bizantina ela vai ter uma grande queda de valor com relação à moeda das repúblicas italianas. Bom, no início do século XIII, a moeda bizantina tinha um valor de 90% com relação ao seu valor de comércio. E no final do século caiu para menos de 50%. Então, o que causa essa grande inflação automaticamente vai repercutir no aumento dos preços, dos alimentos, coisa que, vocês entendem bem aí problemas da nossa modernidade. E aí isso vai atacar diretamente a população bizantina. Bom, no início do século XIV aconteceu o entesouramento do tesouro bizantino, ou seja, a moeda começa a deixar de sair de circulação, e essas medidas tomadas por Andrônico eram uma tentativa de reabastecer os cofres bizantinos, porém isso não vai ter efeito. Bom, então para piorar as coisas, as receitas da alfândega são confiscadas pelas repúblicas italianas. Bom, na Alta Idade Média, ou seja, no início da Idade Média, a moeda bizantina era o nomisma, que era a moeda que foi originária lá do sólidos romano, que era a moeda de ouro romana. E ela tinha um lucro de 7 ou 8 milhões por ano.
Já no reinado de Andrônico, essa moeda ela caiu para 1 milhão. Vejam só a diferença, 1 milhão no caso de Hiperpério. Que Hiperpério foi a moeda criada durante o reinado do Aleixo I Comneno, que substituiu o nomisma. Bom, boa parte do valor que era arrecadado era para pagar tributos, por conta de não tinha um exército forte, para combater. Então a única alternativa que Andrônico tinha era de comprar a sua paz, como os romanos faziam, só que no caso ele não tinha dinheiro para pagar. Bom, a questão das mudanças administrativas. Bom, o Andrônico ele nomeou o filho dele, que era o Miguel IX, vai ser conhecido como Miguel IX Paleólogo, como co-imperador em 1294. Então foi feita uma mudança na questão da divisão de responsabilidades. Sempre o imperador tinha um co-imperador que ficava como fosse um cara para ocupar o lugar quando ele estivesse fora, como a gente tem um presidente e um vice-presidente. Mas ali havia sim agora uma divisão. Bom, o Miguel IX, ele assume a posição de comandar o exército bizantino, mas ele também vai ter responsabilidades administrativas, já vai ter um papel político. Então a gente vai ter o início de uma descentralização de poder, dentro de um sistema absolutista, e vamos ter começar a ter uma aproximação com o sistema feudal da Europa Ocidental. E teve uma ideia que foi dada por Irene de Monferrato, que foi a segunda esposa do Andrônico II. Como ela era de origem latina, então ela sugeriu que as províncias fossem divididas entre os príncipes bizantinos, entre os filhos lá do Andrônico II, para descentralizar. Bom, essa ideia ela não foi muito bem aceita, mas seria uma forma de manter os paleólogos reinando em Bizâncio, mesmo que cada um ficasse em uma província, governando os seus próprios territórios, não sendo o rei principal, no caso o imperador, mas eles se manteriam no poder. Se você tem apenas um imperador daquela dinastia e ele cai, então ele é substituído por um outro que forma uma outra dinastia, como a gente viu durante toda essa saga aqui. Bom, e aí essa ideia, por ser uma ideia bem latina, acabou não sendo muito bem aceita, e seria realmente esse sistema aí de governar as províncias de forma independente. Bom, apesar dessa ideia, o poder imperial ele começa a diminuir com relação às províncias, justamente por conta de quê? Da influência dos governadores. Os governadores das províncias passam a ter uma importância muito grande, mas eles, pelo menos em maioria, eram apoiadores do Andrônico II. Porém, eles não ficavam muito tempo no cargo, que era para justamente evitar que eles ganhassem poder demais, ficassem muito poderosos e evitassem ali rebeliões. Mas essa era uma questão inevitável, pois rebeliões poderiam acontecer, como de fato aconteceram, mas veremos num outro vídeo sobre isso. Bom, e aí o que acontece? Esses proprietários de terra, com as províncias enfraquecidas e com o poder dos governadores, eles vão se tornar mais poderosos e vão começar a aumentar as suas influências no império. E isso é um fato que aconteceu desde o início do reinado do Andrônico II. Bom, o alto padrão da vida que esses aristocratas tinham era totalmente um contraste com relação aos produtores de terra, que eram quem pagavam os altos impostos. Então esses altos proprietários eles quase eram isentos do pagamento dos impostos, e esses pequenos proprietários de terra é que estavam carregando o império nas costas. Bom, o Andrônico ele vai mudar também a administração do Peloponeso, que antes era governada por um militar e passou a ser governada por, fossem deputados imperiais. E eles tinham amplos poderes e mandatos mais longos. O porto de Monemvasia acabou se tornando um importante ponto comercial para o Peloponeso, fazendo com que ele ressurgisse economicamente, podendo até concorrer com as repúblicas italianas.
Bom, também tivemos as reformas da justiça. Bom, uma das coisas positivas do reinado do Andrônico II, uma das poucas que tiveram, foi a reforma judicial que ele fez, né? Ele começou depois de um terremoto que caiu em Constantinopla, que isso aconteceu em Constantinopla, no caso, em 1296, e aquilo foi interpretado como um sinal da ira divina. Então foi feita essa reforma judicial que era com o objetivo de combater a corrupção e também o não cumprimento das leis. Então o antigo tribunal que ficava no hipódromo de Constantinopla, ele é substituído por um novo tribunal constituído por 12 juízes. Bom, e essa corte de 12 juízes era formada por bispos, clérigos e também por senadores. Bom, o imperador jurava, né, o Andrônico II, que esses juízes eles eram imparciais com qualquer cidadão bizantino, inclusive com o próprio imperador. Bom, então quando esse tribunal tinha uma decisão, essa decisão teria que ser unânime para ela poder ser colocada em prática. Então, depois de um tempo, eles perceberam que havia necessidade de que fosse formado um outro tribunal superior a este tribunal. E aí este tribunal superior seria formado por homens íntegros. E também depois eles vão formar um terceiro tribunal, um tribunal menor, que seria conduzido por membros da igreja. Bom, com relação à questão da diplomacia, né, vamos ter as repúblicas marítimas. Bom, como vocês devem recordar, nós tivemos as questões dos venezianos, que eram aliados dos bizantinos até a queda de Bizâncio, a chegada do Império Latino. Eles vão ser aliados do Império Latino, os genoveses vão acabar se aliando ao Império de Nicéia. Bom, e essa disputa ela vai continuar acontecendo. Bom, as repúblicas de Gênova e Veneza sempre disputaram o comércio marítimo em territórios bizantinos, né? E com a queda de Constantinopla, no caso a conquista de Constantinopla pelos latinos em 1204, os venezianos eles perderam muito espaço para os genoveses. Bom, Gênova se torna o maior abastecedor de produtos, no caso de alimentos, e também protetor de Constantinopla, né? Sendo ali a marinha bizantina. Em 1285, Veneza voltou a recuperar o seu prestígio. E lembra daquele tratado que foi feito lá atrás, né, em 1277. Ele acabou sendo restaurado, né? Foi uma tentativa de recolocar Veneza como a marinha bizantina e que depois os caras não tinham aceito na época, né, o Duque de Veneza, mas em 1277 ele acaba, no caso não mais ele, mas o novo Duque acaba aceitando e fechando esse acordo. E aí os venezianos eles ganham um distrito em Constantinopla e também a soberania com a ilha de Creta. Então aconteceu também a queda de Acre, lá em Israel, né, que era aquele território que era próximo de Jerusalém. Isso foi em 1291. E também aconteceu a queda dos impérios, nos casos, na verdade, dos estados latinos do Oriente, que privaram Veneza ali do seu maior reduto comercial. Então os venezianos eles se voltaram para o Mar Negro, e o Mar Negro era dominado por quem? Pelos genoveses, que haviam se estabelecido nos antigos territórios bizantinos lá na Crimeia. Em julho de 1296, como eu já falei anteriormente, teve um terremoto lá em Constantinopla. Então os venezianos, que estavam desesperados por comércio e ter mais poder, eles resolveram atacar Constantinopla e também atacaram o distrito de Gálata, que é um distrito que hoje fica em Istambul. Na época do Império Bizantino tinha uma torre que era a parte ali da defesa de Constantinopla, que era a Torre de Gálata. Inclusive foi lá nesse distrito onde foi fundado o time de futebol do Galatasaray. Então esse nome do Galatasaray é uma referência à Torre de Gálata. Bom, e aí o Andrônico, ele, claro, mandou prender todos os cidadãos venezianos que viviam naquele distrito formado pelos venezianos em Constantinopla para impedi-los de saquear as propriedades genovesas e bizantinas. Só que fora dos muros de Constantinopla ele não poderia fazer mais nada. Então Andrônico ele ficou no meio de um fogo cruzado entre os genoveses
e os venezianos, que estavam lutando entre si e estava respingando lá em Constantinopla. Bom, apesar dos venezianos terem atacado Constantinopla, o Andrônico estava refém daquilo ali. Então como ele prendeu aqueles venezianos, ele teve que se explicar para os venezianos porque ele tinha prendido aquelas pessoas. E aí os venezianos, bom, não aceitaram aquelas explicações e resolveram mandar 18 navios para Constantinopla. E aí exigiram uma indenização que, claro, o Andrônico negou, porque ele também não tinha como pagar aquilo ali. E foi o que os caras fizeram. Os venezianos queimaram alguns prédios que ficavam lá no distrito de Blaquerna, em Constantinopla, inclusive onde teve aquele sínodo que a gente viu no vídeo anterior. Bom, depois eles pilharam as cidades no Mar de Mármara e capturaram alguns prisioneiros para pedir resgate. Bom, a guerra entre Gênova e Veneza terminou em 1299 com a derrota dos venezianos. Mas a guerra entre bizantinos e venezianos durou até 1302, né? A Guerra Bizantina-Veneziana. Bom, o Andrônico, ele mais uma vez negou pagar qualquer indenização. E aí os venezianos mandam uma nova frota para atacar Constantinopla e destruir as cidades que ficavam ao redor da capital bizantina. E ameaçaram executar um grupo de refugiados, né, que tinham vindo da Ásia Menor para viver perto de Constantinopla. Então eles pediram um resgate de 4.000 hiperpédios, a moeda bizantina. Bom, sem ter como combater os venezianos, o Andrônico ele teve que se comprometer a pagar esse valor pedido pelos venezianos. Então foi feito um acordo aí em setembro de 1302, que levou ao final da guerra. Bom, em 1310 foi feito esse acordo de paz. Na verdade, ele vai ser prorrogado por mais de 12 anos. Enquanto estava acontecendo essa guerra entre os bizantinos e os venezianos, os genoveses eles foram para Gálata e lá eles construíram os muros na cidade, tomaram para eles aquele distrito. Bom, Andrônico II ele teve que aceitar o domínio genovês sobre Gálata e também não teve como se impor, no caso, como um suzerano dos genoveses que estavam lá em Gálata. Bom, além de toda essa confusão, para ficar pior, piratas italianos começaram a surgir, né, aproveitando aquela falta de uma marinha bizantina para proteger aquelas ilhas do mar Egeu, coisa que eu falei aí no início do vídeo. E aí tivemos o primeiro, que foi o genovês Benedito Zaccaria, que se apoderou da cidade de Fosseia. E aí ele vai refundar a cidade com o nome de Nova Fosseia. E depois, na sequência, em 1204, ele se apoderou da ilha de Chios, né? Essa ilha que passou pela mão de muita gente, né? E ele usou o pretexto de que a ilha ela estava desprotegida e de ataques de turcos, então como não tinha como se defender, ele pegou aquela ilha para ele proteger. Bom, então esse domínio italiano na ilha de Chios vai durar até 1329. Bom, tivemos também Domenico Cataeno, que fez o mesmo com a ilha de Lesbos e reforçou aquela instabilidade que os bizantinos tinham sobre seus territórios marítimos. Toda essa instabilidade que o Império Bizantino tinha e não conseguir defender as suas ilhas no Mar Egeu, um antigo aliado, até pouco tempo ele estava ajudando o Andrônico, que era o André Morisco. Ele tomou a ilha de Ténedos, com o mesmo pretexto, né, que era de proteger a ilha de ataques de turcos e venezianos. Bom, toda essa questão aqui que eu contei para vocês foi a questão econômica, os problemas que o Andrônico herdou e algumas coisas que ele piorou. No próximo vídeo nós vamos para as guerras, então teremos as questões contra os sérvios, vamos ter mais brigas contra povos do Ocidente e também uma guerra civil e vai definir os rumos de Constantinopla. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei voltando na próxima quarta-feira,
teremos enquete que já está no ar. Na verdade, temos uma enquete que já está no ar. Vocês podem votar aí na aba comunidade para escolher entre os Gépidas e os Ávaros, dois povos que nós ouvimos um pouco sobre eles aí no vídeo do Átila. Então aí vocês podem já votar. E também o Curta com o Zelota, onde eu vou fazer uma breve análise sobre esse reinado do Andrônico II e se ele realmente foi responsável pela queda de Constantinopla, no caso do Império Bizantino. Bom, vou ficar por aqui, até quarta, um abraço do Zelota, falou pessoal.